Olá, sejam bem-vindos à sala. Olá, Andresa. Olá, Rê. Olá, seja muito bem-vindo na sala. Nosso lugar de encontro, de estudo, de meditação na palavra de Deus. Vamos aprender um pouquinho mais, né? Isso aí. Essa semana vamos aprender um pouquinho mais sobre a palavra. Pega os seus papéis, caneta, Sua Bíblia. né? Sua Bíblia. E vamos anotando aí, que a gente vai conversando no decorrer dessa conversa, né, Andresa? Não é uma pregação, é uma conversa para nós aprendermos a falar, Exatamente. né? Aprendermos um pouquinho mais do que a Bíblia nos ensina. Exatamente. Amém? Isso aí. Vamos lá então. Vamos lá, então, nós estamos aqui em Atos, no capítulo 13. Nós, no vídeo passado, nós terminamos ali, né, quando Saulo e Barnabé vão para Antioquia, de Antioquia vão para Chipre, né, e a gente vê todas aquelas coisas acontecendo ali, a intervenção quando eles estão falando, quando alguém se dispõe a querer ouvir da palavra de Deus, né, Marie? O governador ali se interessou em ouvir a palavra de Deus, e nós vimos a autoridade de Paulo naquele momento, né? A autoridade com que ele intervém naquela situação, né? Para que a verdade do evangelho fosse dita. E nós vimos que foi isso que aconteceu, né? Porque depois daquele ato de autoridade do apóstolo Paulo, nós vimos ali que aquelas pessoas, e até mesmo o governador, são convertidos pela palavra de Deus. O governador se converteu, né? né? E a gente terminou na semana passada falando, né, de como isso mudaria agora a forma de como Lucas vai apresentar Paulo aqui, né? Ele passa a usar o seu nome grego, o seu nome Paulo agora. E se no início ali a gente viu primeiro Barnabé e Saulo, agora nós já vamos começar com uma ordem invertida da coisa aqui, né? É bem interessante isso, né? Vamos lá, então eu vou ler aqui os primeiros versos, então peguem a sua Bíblia, acompanha com a gente, Atos capítulo 13, a partir do verso 13 também. Paulo e seus companheiros saíram de Pafos num navio e foram a Panfilha, onde aportaram em Perge. Ali, João Marcos deixou e voltou para Jerusalém. Paulo e Barnabé seguiram para o interior até Antioquia da Pisídia. No sábado foram à sinagoga. Então eles saem daquele lugar ali onde houve aquele mover do Senhor ali, onde eles estavam ali pregando a palavra de Deus, também numa sinagoga, como a gente vai ver aqui, e vão para um outro lugar agora. Agora o texto de ele já não traz mais Saulo, Barnabé e Saulo, mas Paulo e os seus companheiros, né? E Paulo e Barnabé. E a gente vê aqui o texto também falando pra gente a respeito de João Marcos. A gente se lembra que João Marcos é aquele lá no capítulo 12, quando Saulo e Barnabé estão lá em Jerusalém e eles voltam para Antioquia, eles levam com ele João Marcos. E aqui desta vez João Marcos não segue com eles. O porquê o texto não nos informa. Não sabemos o que aconteceu. Eu sei que daqui para frente vai ter um outro enrosco aí com Paulo e João Marcos, mas a gente vê isso mais para frente. Mas nesse momento, João Marcos volta e não segue mais nessa viagem aqui com eles. E o texto vai nos falar aqui que eles, então, no sábado, eles vão à sinagoga. Esse outro lugar para onde eles foram aqui agora, na Panfilha, eles ali também, assim como nos versos anteriores, naquela outra cidade, também existia ali um grupo de judeus, existiam sinagogas. Então ele vai, veja como Paulo ele vai seguindo o mesmo perfil, né? Ele vai até a igreja, né? Até a sinagoga, e ele ali naquele lugar que ele vai falar a palavra de Deus, né? E como que é bonito, né, Andresa? Porque eu vejo nos dias de hoje, né? Como é bom você chegar numa cidade e você ir numa igreja, né? E ver o que as pessoas estão ensinando, como estão falando, né? Mas ele preparado, inclusive, né? Como Paulo estava, né? Exatamente. O Paulo e o Barnabé,
Eu acho legal. Tem muitas pessoas que a gente conhece que fazem isso, né? Quando estão viajando, estão em uma cidade diferente, elas vão à igreja, né? Vão à igreja visitar, vão à igreja conhecer. Eu acho que é muito importante para todos nós isso, viu, Andressa? E é isso que o Paulo começou a fazer, né? O Paulo e o Barnabé, que são os missionários aqui. Por isso que nós estamos aqui lendo a respeito da primeira viagem missionária Missionária, de Paulo aqui, né? Então vamos lá, vamos continuar lendo o texto, verso 15. Depois da leitura dos livros da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhe mandaram um recado. Irmãos, se vocês têm uma palavra de encorajamento para o povo, podem falar. Larry, acho que é importante a gente explicar como que funcionava ali numa sinagoga. Não sei se hoje em dia é dessa mesma maneira, mas sempre numa sinagoga, o que era feito? Os anciãos, né, os líderes ali, eles pegavam o texto, e eles faziam uma leitura de um texto. Eles escolhiam um texto bíblico, né, da Torá, e eles iam ler aquele texto e depois faziam o seu comentário a respeito daquele texto. Falavam com aquelas pessoas que estavam ali. E normalmente não foi uma coisa especial que aconteceu aqui de pedirem para que ali fala que o texto fala que eles se dirigiram, né, a Paulo e seus amigos que entraram ali na sinagoga, mas era algo que normalmente se fazia, né? Sim. E Paulo com certeza já era uma pessoa bem conhecida nesse momento, né? Então as pessoas já ouviram falar o que ele tinha feito anteriormente. Sim. Já era alguém conhecido ali, pelo menos dos líderes ali, já era alguém que se estava comentando. E ao ver Paulo e Barnabé ali, esses líderes, eles falaram, vocês têm alguma coisa para falar aqui, para acrescentar, né? Ainda que fosse de repente para que eles falassem alguma coisa, para que eles pudessem contradizer de repente, né? Mas o fato é que eles pedem para que eles façam isso. Como que é interessante, né? Eu pergunto assim para nós hoje, né? Quando você vai a uma igreja, ou na sua igreja, ou em qualquer lugar que você vai a uma pregação, por exemplo, você está preparado para alguém chegar e falar isso para você? Isso é uma coisa muito importante. Eu acho que é muito importante a gente saber, no mínimo, falar sobre a nossa fé, né? Falar em quem nós cremos, por que nós cremos, como nós cremos, né, Andressa? Porque a Bíblia fala, né? A palavra de Deus fala que nós devemos estar preparados em todo o tempo, né? Então eu acho, Andressa, assim, muito interessante nós meditarmos. Eu, você, Andressa, sabe? Nós meditarmos. Nós estamos preparados? Se amanhã eu estiver na igreja e o pastor chegar a dizer, ô Larry, levanta aí, vem aqui, né? Tem alguma palavra de encorajamento para as pessoas? Será que eu tenho essa palavra para falar? Será que eu estou preparado? Eu acho que a gente tem que estar preparado. Tem que estar preparado em todo o tempo, que não é só na igreja, não. É na igreja, é na casa, é na rua, é junto com os irmãos, sabe? A gente tem que estar preparado para falar uma palavra de Deus, de encorajamento, como foi falado aqui, né? Para um irmão. A gente tem que estar preparado, gente. Então, por isso que nós devemos, Andressa, estar estudando, aprendendo a palavra de Deus, para que quando for necessário a gente possa falar. Vamos ver como Paulo reagiu a isso, como ele faz isso, né? Então vamos lá, verso 16. Então Paulo ficou em pé, levantou a mão para pedir silêncio e começou a falar. Larry, eu vou ler aqui, porque agora vai discorrer a pregação de Paulo aqui. Eu vou ler toda ela e depois a gente volta versículo a versículo falando sobre isso, tá bem? Tá bom. Vamos lá então. Homens de Israel e gentios temente a Deus, ouçam-me. O Deus dessa nação de Israel escolheu nossos antepassados e fez que se multiplicassem e se fortalecessem durante um tempo em que ficaram no Egito. Então, com braço poderoso, ele os tirou da escravidão. Ele suportou seu comportamento durante 40 anos em que andaram sem rumo pelo deserto. Destruiu 7 nações em Canaã e deu seu território a Israel como herança. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois, Deus lhes deu juízes para governá-los até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei e lhes deu Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim, e ele reinou por 40 anos. Mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi,
a respeito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, é homem segundo o meu coração, fará tudo o que for da minha vontade. E Jesus, um dos descendentes de Davi, é o Salvador que Deus concedeu a Israel, conforme a sua promessa. Antes da vinda de Jesus, João Batista anunciou que todo o povo de Israel precisava se arrepender e ser batizado. Quando João estava concluindo seu trabalho, perguntou: Vocês pensam que eu sou Cristo? Não sou, mas ele vem em breve, e eu não sou digno sequer de desamarrar as correias de suas sandálias. Irmãos, vocês que são filhos de Abraão e também vocês gentios tementes a Deus, esta mensagem de salvação foi enviada a nós, o povo de Jerusalém, que seus líderes não reconheceram que Jesus era aquele a respeito de quem os profetas haviam falado. Em vez disso, eles condenaram e ao fazê-lo cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. Não encontraram motivo legal para executá-lo, mas ainda assim pediram a Pilatos que o matasse. Depois de cumprirem tudo que os profetas diziam a respeito dele, eles o tiraram da cruz e o colocaram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E por muitos dias ele apareceu àqueles que tinham acompanhado da Galiléia para Jerusalém. Agora eles são suas testemunhas diante do povo. Estamos aqui para trazer a vocês esta boa nova. A promessa foi feita a nossos antepassados e agora Deus a cumpriu para nós, os descendentes dele, ao ressuscitar Jesus. É isto que o segundo salmo diz a respeito dele: Você é meu filho, hoje o gerei. Pois havia Deus prometido ressuscitá-lo dos mortos para que jamais apodrecesse no túmulo. Ele disse: Eu lhes darei as bênçãos sagradas que prometia Davi. Em outro salmo, ele explicou de modo mais direto: Não permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Não se trata de uma referência a Davi, porque depois que Davi fez a vontade de Deus em sua geração, morreu e foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo apodreceu. É uma referência a outra pessoa, a alguém a quem Deus ressuscitou e cujo corpo não apodreceu. Ouçam, irmãos, estamos aqui para proclamar que por meio de Jesus Cristo há perdão para os pecados. Todo que nele crê é declarado justo diante de Deus, algo que a lei de Moisés jamais pôde fazer. Por isso, tomem cuidado para que não se apliquem a vocês as palavras dos profetas. Orem, zombadores, fiquem admirados e morram, pois faço algo em seus dias, algo em que vocês não acreditariam, mesmo que lhes contasse. Meu Deus. Olha aqui então a palavra que Paulo, ao se levantar naquela sinagoga atrás. Antes de nós entrarmos no que ele falou aqui, vale muito nós ressaltarmos. Nós estamos aqui aprendendo como iniciou a igreja, conhecendo como a igreja se inicia e como é ser a igreja de Jesus. E nós estamos vendo aqui um homem que viveu o extraordinário de Deus, né? Que viveu, né? A própria conversão de Paulo foi algo extraordinário, né? Foi algo sobrenatural. Foi sobrenatural. E ele acabou de fazer aqui mesmo nesse capítulo 3, né? Quando ele diz para aquele incrédulo que ele iria ficar cego por um tempo. Era um homem que vivia assim do extraordinário de Deus. E era um homem cheio do conhecimento da palavra de Deus. Muitas vezes, e eu acho que cada vez mais, Larry, a gente parece que percebe isso, o quanto as pessoas pensam que é desnecessário o muito conhecer da palavra de Deus, se é que a gente pode dizer muito, né? Porque Jesus, uma vez questionado o que era eternidade, ele disse: a eternidade é conhecer ao Pai. Nós vamos passar a eternidade conhecendo ao Senhor. E a Bíblia nada mais é do que nos dá esse conhecimento de Deus. Sim. Então nós temos sim, Larry, que buscar esse conhecimento de Deus. Veja como Paulo aqui, ele, para falar da boa nova da salvação, para evangelizar essas pessoas, ele conta toda a história. Ele vem falando da palavra de Deus. Ele é um homem que tem um profundo conhecimento da palavra de Deus. É claro que nós sabemos que Saulo, né, Paulo, ele foi muito instruído, né? O texto fala que
que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, ele tinha sim um grande conhecimento disso. Nós também temos que nos lembrar que desde lá da sua conversão até esse momento aqui são mais de 10 anos. São mais de 10 anos que esse homem passou estudando a palavra de Deus, os 3 anos que ele passa na Galácia aprendendo do próprio Cristo, como nós vimos lá no início de Atos. Então, é muito importante que nós conheçamos a palavra de Deus, para que a nossa vida de oração ela seja correta, porque lá muitas vezes a gente vê uma separação, as pessoas dizem, não, é muito mais importante você ter oração, né? Associa-se a intimidade com Deus a apenas uma vida de oração. É claro que ela existe na vida de oração, mas meditar na palavra de Deus, querer conhecer esse Deus, querer conhecer aquele com que você vai ter intimidade. Sem conhecê-lo, você não pode ter. Eu penso assim, eu gostaria muito de usar esse momento aqui para falar isso. A nossa vida de oração, ela vai ser baseada na nossa teologia, naquilo que nós conhecemos a respeito de Deus e da sua palavra. Tudo aquilo que nós conhecemos a respeito de Deus e da sua palavra vai nortear a nossa oração, vai nortear aquilo que nós conversamos com Deus. Orar, né? É baseado naquilo que nós conhecemos, no nosso entendimento da palavra de Deus. Da mesma forma que se a nossa teologia estiver errada, se o nosso conhecimento estiver errado, ele também vai nos afastar de um momento de oração com Deus, dessa comunhão com Deus em oração. Então, nós precisamos de uma vez por todas entendermos que uma coisa não existe sem a outra. Essas duas coisas, elas só existem juntas. A minha teologia vai nortear a minha oração e uma má teologia vai me distanciar de uma vida de oração. Verdade. É isso que vai acontecer. Então nós temos que essas duas coisas, elas precisam caminhar junto. Intimidade, na oração, no viver o sobrenatural de Deus, nas experiências pessoais que cada um de nós tem com Deus, com o conhecimento da palavra de Deus. Senão, se uma coisa estiver errada, vai distorcer a outra e nada vai andar certo no seu viver cristão, no seu viver como igreja. Exatamente. E é isso que nós vimos aqui. Exatamente o que o Paulo fez, Andressa, sabe? Primeiro ele começa logo no início tendo uma postura de um filho de Deus, sabe? Eu vejo muito assim, às vezes alguém pega um microfone, pega um microfone e vai lá para frente falar da palavra de Deus. Eu não estou preparado, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. Nós temos que estar preparados, né? Nós temos que ter postura quando nós vamos falar de Deus, seja para uma pessoa lá na rua ou seja lá no púlpito. Nós temos que ter essa postura. Você pode ver, Paulo levantou, olha só o que diz a palavra, Paulo levantou e ficou em pé, levantou as mãos e pediu silêncio para as pessoas e começou a falar, homens de Israel, falando tanto para os gentios, né, e os tementes a Deus, ouçam-me o que eu vou falar. E aí, Andressa, é muito interessante porque exatamente o que você falou, né? O conhecimento dele é fantástico, porque ele começa a puxar lá do fundo, né? Mostrou o conhecimento profundo que ele tinha sobre a palavra de Deus. Ele é um cara que lia, que conversava, como você explicou, né, Andressa? Então começa a decorrer toda uma conversa com essas pessoas, falando de Cristo, mostrando para eles que ele conhecia. Olha, o negócio começou lá no Egito, né? Começou a mostrar a história do Egito, por quê? E é muito interessante dessa que ele vai lá mostrando que Deus tirou o povo né, com o seu braço poderoso, tirou lá no 17, pessoal, né? Tirou o povo da escravidão, né? Ele mostrou para essas pessoas que estavam para ouvir as boas novas, porque olha bem, ele estava preparando essas pessoas para falar de Jesus, né, Andressa? Mas preparando de que forma? Falando daquilo que as pessoas conheciam, porque as pessoas conheciam o Velho Testamento. Então eles olham. A Torá, né? Então, o que ele fez? Ele começou a mostrar, olha, eu conheço, eu também sei o que vocês sabem, né? Eu estou falando para vocês, eu estou mostrando para vocês. E aí ele começa falando sobre a história do Egito, né? É tipo como se ele dissesse, aquilo que eu vou falar, não tirei da minha cabeça, não é algo ilusório. Exatamente. Já estava sendo, vocês leram sobre isso. Exatamente, né? Ele até fala que ele suportou o comportamento deles durante os 40 anos de deserto,
né? Como se fosse assim com Deus, mas não é bem assim, né, Deus? Porque Deus realmente sabia bem certinho, e ele vem relatando aqui, em todas essas passagens, ele vem fazendo uma contribuição para nós, para mostrando cada passo, né? Mostrou lá que Deus destruiu as 7 nações, né? Gente, às vezes a gente fica pensando, né? E quando eu estava lendo essa passagem, eu já li várias vezes, né? A passagem onde Deus destruiu essas 7 nações, né? No território da Terra Prometida. Eu fiquei pensando, pô, mas Deus destruiu povos e tal, né? Eu fiquei pensando, mas que Deus, né? Será que Deus mata? Deus, né? Por que Deus permitiu? Por que Deus mandou? Gente, a soberania de Deus é uma coisa sensacional. Deus, ele faz o que ele quer, quando ele quer, da forma que ele quer. E ele foi preparando. Então, o que eu acho, Andressa, sobre tudo isso, na verdade, né? Deus foi mandando, foi mostrando, foi orientando a ele falar para aquelas pessoas. E aí é onde ele entra, né, Andressa? A mostrar para eles quem era Jesus, né? O porquê que eles estavam ali. E é como você disse, né? Seguramente muitas e muitas pessoas, Andressa, conheciam ele, né? Às vezes é como você falou, nessa época eles pegavam algumas pessoas, né? E convidavam para falar, mas seguramente eles conheciam ele, né? E eles chamaram ele ali para ele falar realmente. E, gente, como que é maravilhoso, porque as coisas vão desenrolando, Andressa, de uma forma, né? Que as pessoas começam a escutar, as pessoas começam a compreender aquilo que a palavra de Deus está trazendo, né? E quando a gente fala, gente, da palavra de Deus, quando a gente fala sobre a Escritura, as pessoas começam a prestar atenção, e na verdade assim, não é as pessoas, né? É o Espírito Santo agindo através da palavra de Deus. Porque quando nós falamos da palavra de Deus, quem age é o Espírito Santo. E assim foi em todo o decorrer dessa conversa, né? Ele mostra exatamente tudo o que precisava mostrar, do conhecimento que ele tinha, da forma que ele era, e aí ele começa a mostrar sobre Jesus. Em nenhum momento ele fica falando dele. Não fala dele. E olha que ele tinha uma super história. também tinha história, né, Andressa? Mas como que é interessante, gente, assim, os detalhes que ele vem colocando, né? Que assim, que não é a vontade dele, que é ele, né? Que é o Espírito Santo mostrando para ele todas aquelas passagens. Eu fico assim encantado, Andressa, porque ele era um cara que conhecia, entendia e viveu na época de Jesus. Não se sabe se ele conheceu Jesus, mas provavelmente deve ter conhecido, deve ter visto Jesus, né? Deve, no mínimo visto, ele deve ter visto, né? Porque ele estava ali em Roma, não é possível, né, que ele não tenha visto ali em Jerusalém, perdão, né? Então ele também pode ter conhecido sem dúvida nenhuma. Mas eu fico assim muito feliz de entender, Andressa, a mensagem que ele vem passo a passo falando, né? Que ele desenrola, e aí ele começa a desenrolar toda a história exatamente com Jesus, o que acontece com Jesus, tá? E aí, quando ele fala para Jesus, de Jesus, né? Começa a acontecer alguns detalhes que até ele fala, ninguém, quer ver, ó, antes da vinda de Jesus, João Batista anunciou, esse aqui é um tema interessante, ó, antes da vinda de Jesus, João Batista anunciou que todo o povo de Israel precisava se arrepender e ser batizado, né? Ele veio abrindo, olha só, gente, como ele entende, esse detalhe não estava escrito, esse detalhe que as pessoas não conheciam, Andressa. Olha só como que é interessante. Essas pessoas que eles estavam falando, claro, poderiam ter conhecido pela história, mas não estava escrito ainda, vamos dizer assim, né? Essa história do João Batista contando ali, né? Então aí ele começa a mostrar que a mensagem da salvação, em todo o detalhe que ele falou do Torá, ele veio apontando os pontos aonde aparecia e apontava para Jesus, certo? E essa mensagem da salvação foi enviada para nós. Ele conta lá no 26, ele fala sobre isso, né? Irmãos, vocês são filhos de Abraão e também vocês, gentios, tementes a Deus. Esta mensagem
da salvação foi enviada para nós. Gente, que maravilha você poder escutar de um homem desse, Andresa, sabe, ele passar todas essas informações e o conhecimento ali, naquele momento. E olha como acontece depois uma coisa interessante, Andresa. Quando ele termina tudo isso, as pessoas convidam ele para o outro sábado. As pessoas convidam ele para o outro sábado, né? Sim, a gente vai ler isso daqui a pouquinho. Então ele fez, ele trouxe todo esse contexto, contextualizou essas pessoas, veio falando que aquilo que a boa nova, Jesus, era algo que sábado após sábado, essas pessoas estavam ouvindo ali dentro da sinagoga. E sim, isso, Larry, ensina pra gente que estamos lendo o livro de Atos aqui, com esse viés de sabermos como é a igreja de Jesus, né? Nós temos dito isso desde o início aqui. Como nós precisamos saber falar da palavra de Deus. Por isso nós precisamos conhecê-la. Pedro, né? 2 Pedro vai dizer que nós precisamos saber explicar, dar razão da nossa fé. Nós precisamos dizer que a nossa fé ela não é algo alienado. Nós precisamos explicar o que é esse Jesus que eu creio. O que é esse Jesus que eu vou falar que eu estou falando para a pessoa. Qual é a minha fé? Nós precisamos saber explicar isso. A gente precisa evoluir e amadurecer que evangelismo não é dizer Jesus, eu te amo. Jesus te ama, meu irmão, né? Isso não é evangelizar. Nós temos que saber dizer para que Jesus te ama. Do que Jesus te salvou. Nós precisamos saber da razão da nossa fé. E é isso que Paulo está mostrando aqui para a gente que ele fez. Ele mostrou para aquelas pessoas que a boa nova, que Jesus, aquele Jesus que eles crucificaram, que o judeu crucificou, que foi feito tudo aquilo, é aquele que eles liam ali, sábado após sábado, nas sinagogas. E não enxergavam, né? E ele vem ali no 40 e 41 dizendo, olha, que vocês não façam como eles fizeram. E como o profeta predisse, né? Que eles ouvem e não compreendem. Que vocês venham a compreender isso que eu estou falando. Eu estou mostrando na palavra, né? Aqui nos livros, no livro da lei, eu estou mostrando que isso já estava nos profetas. Tudo estava escrito ali. E aí, aquilo que o Larry estava falando, né? O que acontece? Vou ler o 42 para você dizer, Larry. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo pediu que voltassem a falar dessas coisas na semana seguinte. Muitos judeus e gentios devotos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé, que insistiam com eles para que continuassem a confiar na graça de Deus. Exatamente. Mas o que acontece, né? Olha só duas coisas que aconteceram, né? Que você leu agora. Eles começaram, muitos que estavam ali, começaram a seguir e até pediram para eles retornarem no sábado seguinte, né? Mas, lá no 39, Andresa, quando ele declarou, né, que a lei de Moisés jamais pode fazer aquilo que Cristo veio fazer, ou seja, porque aí ele mexeu com aquelas pessoas do poder da época, né, Andresa? Porque imagina assim, eu tenho uma igreja que as pessoas vêm, trazem a ovelha, trazem o cabrito, trazem o porco, aqui sacrifica, faz uma oferta no templo, né? E está livre dos pecados. Agora o Paulo está mostrando para eles que acabou isso. Acabou. Jesus agora fez. É direto, porque Jesus fez tudo isso. Claro que ele mexeu. Ele mexeu com gente muito pesada, né? Mas, além disso, ele falou, porque no 41, quando ele falou, olhem zombadores, fiquem admirados e morram. Citando sabe? o profeta aí, né? Exatamente. Ele deu um apertado, mostrando, olha gente, o negócio é o seguinte, né? A advertência está aqui, vocês estão entendendo, vocês estão conhecendo. Sabe, tipo assim, chamou minha atenção diretamente para eles, né? Vocês estão ouvindo a palavra de Deus? É isso aqui. Não façam da mesma né? forma. Não façam da mesma forma. Então, Andresa, como que eu vejo, assim, sabe, a riqueza dos detalhes? Primeiro, postura, né? Foi um homem que teve uma postura, ele entrou, falou, mostrou conhecimento, discorreu todo o texto que eles já conheciam, apresentou, mostrou Jesus, fez todo o processo. Agora né? com o Espírito Santo.
E aí o Espírito Santo está aí, começou a se converter, começou um monte de gente. Tanto é que depois, agora na sequência, Andressa, nós vamos ler, nós vamos entender o que vai acontecer. Porque foi tão maravilhoso que eles voltaram no outro sábado. Não é verdade? Vamos lá então. Mas eu acho que o que mais me frisa nessa passagem aqui, Larry, é isso, o quanto nós precisamos conhecer a palavra de Deus, se nós queremos ser testemunhas de Jesus. Se nós queremos obedecer aquilo que o Senhor falou, sejam minhas testemunhas, nós precisamos saber o que nós vamos testemunhar. Sim. Não é verdade? Senão a gente chega diante de alguém incrédulo e a gente simplesmente não sabe dizer, né? A gente não sabe dizer nada, totalmente diferente do que a gente acabou de ver aqui o apóstolo Paulo fazer, do que a gente já viu Pedro fazer, do que a gente viu Estevão fazer, né? É isso que ele está, que o texto que Lucas está nos mostrando aqui o tempo inteiro, o quanto isso é importante. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, e isso não vai te afastar de uma vida de intimidade, de comunhão, de viver o extraordinário, pelo contrário, isso só tem que te impulsionar para isso. Nós temos um amigo, gostaria só de fazer um comentário que é muito interessante. Nós temos um amigo que ele conhece as escrituras assim na ponta da língua. E me chama muita atenção, Andressa, porque assim eu lembro, sempre quando eu citava alguma coisa que eu conhecia, mas não sabia onde estava, ele perguntava para mim, onde que está isso na Bíblia? Né? Imagina, ele é um cristão, claro, ele falava muitas vezes isso para brincar com a gente, mas imagina você estar falando, né, para uma pessoa e a pessoa dizer, escuta, onde é que está isso na Bíblia? Você diz, opa, não sei, vou buscar, depois eu te mando, né? Por isso da importância, né, de quando nós formos... Ou até o que você ouve, né? Quando você ouve, se você não conhece a palavra de Deus, você engole qualquer coisa. Exatamente. Também tem esse lado. Você não conhecer e engolir realmente, né? Engolir aquilo que estão te falando. E aceitar aquilo como verdade. Esse é um detalhe interessante. E quando Paulo fala aqui, né, sobre que a lei de Moisés não tinha o poder de fazer o que Jesus fez. Essa é a mesma situação quando nós lemos, e muitas pessoas usam aquele texto que fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. As pessoas usam erroneamente esse texto porque tiram ele do seu contexto. Esse texto não está falando que o muito estudar mata e quem vivifica é o Espírito. O texto ali de Romanos está dizendo que a letra, que a lei não tinha poder para salvar, que é o Espírito que nos salva. É isso que o texto está dizendo. Então nós não podemos usar esse texto para dizer que nós não temos que estudar a palavra de Deus. Exatamente. Muita gente usa, viu? O estudar a palavra de Deus tem que nos impulsionar a uma vida cheia do Espírito Santo. E quando a gente prega a palavra, Andressa, o Espírito Santo age. É o que nós vamos poder ver, gente, mas ó, o nosso horário chegou no... Sim. Né, nós estamos no nosso limite, nós vamos ter que ver na próxima quarta-feira. Como foi o retorno do sábado. O 44, lá, nós vamos ler todo mundo junto e vamos entender o que aconteceu. Porque o Espírito Santo trabalhou uma barbaridade aí. É isso aí, então meditem, estudem, busquem o conhecimento da palavra de Deus, orem, busquem ser cheios do Espírito Santo. É isso que vai fazer que quando nós abrimos na nossa boca, o Espírito Santo vai lá e faz o restante. Faz o restante, sem dúvida nenhuma, verdade? Pessoal, fechem os olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, meu Pai querido, por mais um dia, por mais uma palavra, por mais um entendimento, e que nós possamos, Pai querido, ser como o teu filho aí, como Saulo, Senhor Deus, que abriu a boca e mostrou que conhecia da tua palavra, Pai querido, que tinha aprendido, que conheceu aquilo que realmente os teus propósitos para a vida dele e para onde ele fosse, que ele pudesse levar a tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado que nós possamos estudar, possamos aprender, que o Senhor nos dê a direção e entendimento para cada dia mais nós aprendermos sobre a tua palavra. É isso que nós necessitamos. Nós te agradecemos. Pedimos a tua bênção e a tua direção no nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Vem para a sala. Te esperamos aqui na semana que vem. Vem para a sala.